Da Rede Alesp. Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a farmacêutica Ana Cláudia Cantoni, que é porta-voz da FUP, a Fundação para o Remédio Popular. E nós vamos falar sobre o projeto de lei número 529 de 2020, de autoria do governador João Dória, que prevê o fechamento da FURP. Bom dia, Ana Cláudia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos que estão ouvindo. Ana, hoje 625 dos 645 municípios aqui de São Paulo, outras 52 cidades em 18 estados, recebem os remédios da FURP, né, distribuídos aí gratuitamente pelo SUS. Então, eu queria que você começasse nos explicando, para quem está assistindo agora, como que funciona essa fábrica de medicamentos. Bom, nós temos medicamentos para a cesta básica da saúde. Então, a gente tem condições de fornecer medicamento para todos os municípios do estado de São Paulo, como outros do Brasil. E a gente ainda faz os medicamentos que são para atender as demandas do Ministério da Saúde, com doenças que não são muito bem atendidas pela iniciativa privada por conta do baixo custo dos medicamentos, né? Não tem retorno para a indústria. Então, a nossa produção é em cima da cesta básica de medicamentos. É para hipertensão, é para diabetes, são antibióticos, mas nós temos imunossupressores para transplantados. Entendi. Um argumento aqui que o pessoal está dizendo, né? A FUP tem um prejuízo de 56 milhões por ano, de acordo com o governo João Dória. E aí ele diz que é necessário uma redução de custos para amenizar os impactos na economia devido à Covid-19. Você acha que existem outras maneiras de cortar gastos sem acabar com a fábrica de remédios? A gente sabe o quanto que uma fábrica de remédios é importante, ainda mais num momento como esse. Olha, com certeza tem outras maneiras. Esse déficit que a gente tem até foi por uma questão equivocada de outro governo anterior ao João Dória. Até mesmo porque a FURP fez parte, ela foi alvo de uma CPI o ano passado na casa, onde foi apurado que foi construída uma fábrica de maneira equívoca no interior de São Paulo, que acumulou uma dívida muito grande para a fábrica aqui de Guarulhos. E com a fábrica sendo construída no interior, pararam-se todos os investimentos da indústria aqui de Guarulhos. Então, a gente está acumulando a dívida que veio dessa construção equivocada. E hoje aquela fábrica está parada, fechada, só que tendo que ser mantida, né? Então, assim, da onde sai o dinheiro? Sai daqui ou dos cofres públicos, né, do Estado. Então, assim, tem que ter gestão em cima disso, tem que fechar de vez aquela fábrica ou vender, enfim, tem que dar uma solução para que aquele custo não fique recaindo sobre Guarulhos ou sobre o governo. E é temerário ficar sem uma indústria de medicamento pública, porque hoje, além da gente servir, né, a gente distribuir a cesta básica de medicamento, a FURP ela funciona como balizador de mercado. Você veja bem, tira uma empresa pública, os medicamentos já são caros. Você tira uma empresa pública, o que você acha que vai acontecer? Vai ter alguém puxando o preço para baixo? Não, o preço vai lá para cima. Então, esse balizamento vai acabar. É uma questão equivocada, até falta um pouco de aprimoramento nesses dados. O que está faltando realmente aqui é uma gestão eficiente. E com as trocas constantes de alta direção que a gente vem recebendo ao longo dos anos, essa gestão fica truncada. Uma indústria farmacêutica é uma indústria muito dinâmica no mercado. E vale ressaltar que é uma indústria que você não vê em lugar nenhum, dá prejuízo. Então, daí a gente consegue afirmar que falta uma gestão, sim, mais eficiente para que a nossa função essencial seja atingida. Porque a gente tem que fornecer os medicamentos. A empresa, apesar de ser uma fundação, nenhum funcionário acha que está certo ela ficar sendo deficitária. A empresa tem todo o conjunto de técnicas, equipamentos, expertise para ser uma empresa autossuficiente. Quem sabe até com resultados, permitindo que a gente continue produzindo
aqueles medicamentos negligenciados pelo mercado, sem prejuízo. Então, o que está faltando aqui, necessariamente, é uma gestão eficiente, e não essa troca constante de pessoas. E, Ana, o governo tem falado muito que, caso essas instituições, autarquias sejam extintas, elas passam as suas funções para outras secretarias, outras instituições aqui do Estado. Se por acaso a FURP deixar de existir, quem pode hoje ter essa função que a FURP tem, ou não existe outra instituição no Estado de São Paulo que tenha essa mesma função e essa capacidade de produção de medicamentos? Não existe outra empresa no Estado de São Paulo. Seria entregue tudo para a iniciativa privada. Não tem quem assuma a produção de medicamento da FURP. Como é que você vê o projeto? Como é que você avalia o projeto? O que pode ser feito em relação a isso? Como é que vocês da FURP estão se movimentando diante da votação aqui na casa desse projeto? O que vocês pretendem fazer? Vocês estão debatendo igual estão fazendo agora com a gente aqui, né? Quais são as medidas? Olha, a gente está debatendo, nós estamos indo conversar com os deputados. A questão da FURP até foi um pouquinho anterior ao projeto, porque quando veio a CPI, que nós começamos a acompanhar desde o ano passado, que a gente começou a ver qual era o intuito do governo, que eles queriam que a CPI, que foi instaurada ano passado, levasse a dizer, olha, a FURP não tem condição, feche pronto. E aí nós começamos a acompanhar, começamos a nos mobilizar junto aos deputados, junto à sociedade civil, inclusive, para mostrar a realidade, por que chegou nesse ponto. Inclusive, a gente teve um relatório final, onde foram apontadas várias diretrizes, né, que era para a Polícia Federal, para o governo do Estado mesmo tomar uma atitude internamente aqui na empresa, pelo superintendente, pelo nosso Conselho Deliberativo, mostrando que a empresa, sim, é viável, a empresa é importante, só precisava ser bem gerida. Com esse PL que foi colocado, ficou uma coisa muito grande, né? Ele está falando de diversos assuntos, e a gente vê que assim, o nosso entendimento que a extinção dessas 10 empresas é um pouco de cortina de fumaça em relação ao que está no PL especificamente. A extinção dessas empresas não vai chegar ao quê? A 0,5% do que o governo quer economizar. Então, o que está por trás desse projeto, a gente está muito temerário, inclusive como população, porque é a questão dos impostos que vão elevar, a retirada do dinheiro para pesquisa. A gente sente, com essa questão da pandemia, a FURP era para estar totalmente ativa e produzindo para o Estado e abastecendo o nosso Estado. E não foi, quer dizer, nós tivemos uma série de entraves que não vêm, talvez, ao caso aqui, por uma opção até de estratégia do governo, da Secretaria da Saúde, mas a FURP ela tinha que estar bem ativa nessa questão da pandemia, como as universidades públicas estão no desenvolvimento de vacina e tudo mais. Então, a pandemia veio para mostrar que o Estado, a saúde tem que estar na mão do Estado, realmente. Então, a pesquisa e tudo mais. A gente vê nos outros países que a população pede mais Estado. Os países estão voltando para isso. Com a pandemia, sentiram. E nós estamos caminhando na contramão. Ao invés de você abastecer a empresa, de você dar condições de uma empresa pública trabalhar, de diminuir custo, diminuir valor de medicamento, você vai deixando ela de lado. Isso é um contrassenso. E o que a gente vê é assim, quem vai poder pegar esse serviço que nós fazemos? A iniciativa privada. Porém, lembrando que eles não pegam esses medicamentos que não têm retorno. E são justamente os medicamentos para doenças, doenças que são de pessoas pobres, quer dizer, toxoplasmose,
são doenças que não atingem uma classe média alta. Então, é complicada a situação para passar esse PL. Não tem quem assuma. Inclusive com medicamentos que só a FURP faz no Brasil. Ana, na terça-feira, enquanto os deputados aqui na Comissão de Finanças e Orçamento recebiam o secretário de Projeto do Estado, Mauro Ricardo, e apresentava esse projeto aos deputados no entorno aqui da LESP, manifestação contra ao PL, e depois nós tivemos aqui 2 dias intensos de possível votação. Como é que você viu essa semana aqui de debates e de votação no plenário e qual a expectativa da FURP de vocês para essa sequência de debates? O início dos debates a gente ficou até um pouco frustrado, né? Vendo que estava faltando um pouco de técnica, um pouco de dados mais diretos para a gente entender. O próprio Mauro Ricardo foi perguntado por diversas vezes questão de custo, quanto que vai ser. Ele fala números que, se você põe no papel, não fecha a conta. Então, a nossa expectativa é que os deputados continuem apertando por essas informações, buscando, como eles vêm buscando as informações e levando lá nos debates na casa. E esse projeto ele tem que ser parado. Seria interessante e honesto do governo até que retirasse, para ver uma colocação melhor, uma coisa mais viável, mais clara dentro do projeto, até mesmo do que foi colocado, porque ele tem muitas nuances que não estão claras, estão maquiadas por trás de outras situações. Então, a expectativa nossa é que aconteça isso, que esse projeto caia, que ele ou seja retirado ou continue sendo obstruído até a rejeição dele. Os deputados estão bem mobilizados, nós ficamos espantados até com a questão de como eles estão lidando. Dá para perceber que é uma barbárie. Nós estamos muito sentidos em relação à nossa instituição, mas o projeto como um todo é uma coisa tão horrorosa que a gente está vendo a esquerda e direita trabalhando juntas, coisa que a gente não vê isso. Quer dizer, tinha que ter um alerta, sabe? Tem que ter alguma coisa para mostrar isso. Não tem cabimento manter. O Estado precisa de uma reforma? Precisa, mas vamos fazer de maneira mais ordeira, uma coisa mais pensada e pautada, não passada de maneira abrupta, como eles estão fazendo, na imposição. A nossa expectativa é realmente que os deputados continuem com esse trabalho, que nós estamos muito contentes até então. Todas as empresas estão acompanhando tudo, então os deputados, sem ser os deputados da base, claramente foi visto isso. Os outros deputados, eles estão indo atrás de informações, eles estão indo atrás de números reais, não simplesmente jogado que extingue 10 empresas. Da maneira como eles estão noticiando, parece que o funcionário público é o vilão. E não é. Somos pessoas trabalhadoras, estudamos muito para passar no concurso. Um concurso público não é fácil de entrar. Os nossos salários são aquém do mercado. Então, é uma coisa até estranha de se falar que nós somos os vilões desse déficit todo. Tem que ser olhado, tem que ser pautado, tem que ser estudado de uma maneira mais consciente e direta, sem mascarar os interesses por trás do projeto. Essa é a nossa expectativa. Ana Cláudia, eu queria entender, para a gente falar um pouco mais da FURP, entender, né, Júlia, a estrutura hoje da FURP, são quantos funcionários? Como é que vocês estão? Vocês estão aqui em São Paulo, tem em outros lugares também. Fala um pouco para a gente sobre a FURP, sobre a estrutura que vocês têm e que existe hoje em dia na Fundação. Nós temos uma fábrica na cidade de Guarulhos, né, de divisa com São Paulo. Nós temos 850 funcionários aqui. Existe a fábrica em Américo Brasiliense, que ela foi construída e depois de alguns anos ela foi passada para uma PPP lá em Américo Brasiliense, e essa PPP está suspensa.
por problemas com o contrato, inclusive pós-CPI foi visto isso. Então, ela está em trâmite isso, a fábrica está totalmente parada. Então, eu vou falar aqui de Guarulhos. Nós temos a fábrica em Guarulhos certificada pela Anvisa, nós temos todos os certificados em dia de funcionamento, de boas práticas de fabricação. Temos as linhas completas, funcionários treinados e capacitados, porque o nosso último concurso público já tem 10 anos, né? Então, todos os funcionários que estão aqui são treinados e capacitados. A nossa capacidade mensal é de 1 milhão de unidades. Hoje, nós estamos com essa capacidade ociosa, né? Nós não estamos produzindo, não existe uma demanda, até mesmo depois dessa questão de extinção, dificultou para a gente, poucos municípios estão comprando, porque fica naquela situação, vai fechar, não vai fechar, então a gente está com uma demanda baixa. Basicamente, a gente está produzindo a demanda do Ministério da Saúde hoje. Ana, você falou aí sobre as fábricas, né? A gente tem essa de Américo que tem essa licitação que está suspensa, foi alvo da CPI, enfim. Uma pergunta, não sei se você consegue me ajudar nessa. O espaço da fábrica de Américo Brasiliense poderia, não sei se funcionaria assim, ser usada na produção da vacina da Coronavac? O governo poderia usar o espaço para isso? Poderia sim. Inclusive, toda a parte de apoio para uma fábrica de produção de vacinas já estaria pronta lá. Que a gente fala das utilidades, que é ar comprimido, uma água de boa qualidade, vapor, tudo isso está pronto lá. Em Américo Brasiliense, a gente tem equipamentos próprios para injetáveis, que foram comprados, nunca usados, nunca saiu nenhum medicamento injetável de lá, mas tem a área prontinha. Então, para fazer uma produção de vacina, talvez uma adequação, mas uma adequação que seria pequena, o grosso está pronto. E aí eu te falo até mais, aqui em Guarulhos também teria condição de fazer pequenas adequações para fazer a fabricação da vacina aqui. Poderia, inclusive, trazer o maquinário que está em Américo Brasiliense aqui para Guarulhos, considerando que Guarulhos já tem um número de funcionários, e Américo Brasiliense tem pouquíssimos funcionários, porque como estava com PPP, então poderia também, uma alternativa, trazer para Guarulhos com um investimento relativamente baixo do que a construção de uma nova fábrica, e teria toda a condição de produzir a vacina. Tem todas as áreas técnicas, áreas de apoio, área de logística, nós temos a parte de expedição aqui, até mesmo a localização da FURP é uma localização privilegiada para distribuição, né? Nós estamos próximo da Via Dutra e da Fernão Dias, então teria toda a condição de ser feito aqui por um custo bem inferior à construção de uma fábrica nova. Cláudia, uma pergunta é medicamentos. Eu estava vendo aqui, vocês produzem, me corrija se eu estiver errado, por favor, vocês produzem aí no portfólio 38 medicamentos, né? Antibióticos, antirretrovirais, antihipertensivos, dermatológicos, diuréticos. Não vou falar todos aqui, vou deixar para você explicar. Quais são os medicamentos que vocês produzem, quantos medicamentos são? Explica para a gente. Bem o que você falou, nós temos 38 medicamentos, nós temos os antibióticos, levando em consideração especificamente um que só nós produzimos no Brasil, que é a streptomicina. Nós somos a única fábrica que possui área certificada para a produção desse tipo de medicamento, e é um medicamento injetável. Nós temos a parte de antirretrovirais, onde a gente produz 2 medicamentos para o tratamento do HIV, sendo que um deles a gente entrega 100% da demanda do Ministério da Saúde. E o outro, 50% da demanda é fabricado aqui, e o restante pela Carmanguinhos, no Rio de Janeiro. Nós temos produtos na parte de sólidos, onde a gente tem comprimidos para combate à hipertensão, temos diurético,
temos medicamentos para diabéticos, nós temos suplemento, que é o sulfato ferroso, então, para anemia. Nós temos um medicamento no mercado, que é o imunossupressor. É um medicamento já conhecido há bastante tempo, para transplantados. Tem pouco efeito colateral, porque o transplantado sofre muito com isso. Tem outros mais modernos que são caríssimos, o nosso não é. E só existe nós e mais uma empresa no Brasil que produz. Então, para transplantado, é um medicamento muito, muito, muito utilizado. Tá certo. Júlia, temos perguntas? Temos, vamos lá. Ana, você estava falando com relação aos medicamentos, não é? A gente entende que esses medicamentos, você falou da cesta básica da saúde, né? São para as pessoas que elas não podem pagar. Às vezes a gente via, não sei se ainda existem dentro das estações de metrô, aqueles locais do dose certa, que efetivamente são dos medicamentos que a FURP produz. Quando você diz isso da possível extinção, significa que essas pessoas ou elas vão ter que buscar em outro lugar ou vão ter que pagar, é isso? É isso. É isso. Essas farmácias, que são chamadas farmácias dose certa, hoje, assim, o gerenciamento delas é feito pela FURP, mas quem diz se elas vão ser mantidas ou não é a Secretaria da Saúde. Então, foram reduzidas muitas farmácias, mas as que tem realmente são para a entrega desses medicamentos, que são produzidos pela FURP, e outros que são comprados pela Secretaria, que não faz parte do nosso portfólio. E as pessoas, sem isso, as pessoas passariam com o tempo a pagar. Esses medicamentos que as empresas privadas não fabricam não é porque não tem know-how, não é porque ele não dá retorno. Então, as pessoas ficariam sem. Para esses medicamentos, a gente fica preocupado. Qual vai ser a solução? Não tem uma solução imediata para o que vai acontecer. Tá certo, muito obrigada. Ana Cláudia Canton, né, que é a porta-voz aí da Fundação para o Remédio Popular aqui de São Paulo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí aqui no Jornal da Rede Alesp. Estamos à disposição. Obrigada pela oportunidade.